Você que tem mais de 9 anos, né? 4 anos, mais de 9 anos, prepare a sua Bíblia agora em Tiago 4. Nós estamos numa sequência falando sobre o porquê de tantos fracassos. O porquê de tantos fracassos. É a terceira mensagem. Capítulo 4 de Tiago, versículos 13 em diante. Capítulo 4 de Tiago, versículos 13 em diante. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Amém. Nós temos usado esse texto nos 2 últimos domingos e no primeiro domingo nós falamos sobre 6 ins que devemos evitar para sermos mais do que vencedores. E que ins são esses? Primeiro in é a insinceridade. A segundo in é a instabilidade. O terceiro, a incredulidade. O quarto, a ingratidão. O quinto, a insatisfação. E o sexto, a inveja. São ins que nós devemos evitar na nossa vida para podermos ser mais do que vencedores. Hoje nós continuaremos falando de fracassos. O porquê de tantos fracassos? A igreja recebe de Deus a orientação com respeito a examinar-se a si mesmo. Mas por que tantos fracassos? Deus deixou registrado em sua palavra histórias de fracasso do seu povo Israel. Hoje a igreja deve tirar dessas histórias lições morais e espirituais para os nossos dias. Será que estamos tropeçando nas mesmas pedras que Israel tropeçou? Esses registros de Deus em sua palavra, igreja, têm o propósito de conservar o povo de Deus fiel a Ele. O objetivo de Deus para a tua vida é que você se conserve fiel a Ele. Estas demonstrações de insinceridade, de instabilidade, de incredulidade, de ingratidão, de insatisfação, de inveja e até de infidelidade no passado levaram Israel a grandes calamidades. Quando você estuda o Velho Testamento, você vai ver as calamidades que aquele povo passou, porque vivenciaram os ins que nós estamos falando. O porquê de tantos fracassos? Lembre-se de que tudo que está na Bíblia com relação a Israel deverá ser observada pela igreja do Senhor. É a verdade histórica. E história, você sabe que não pode apagar esta história. É a história de Israel, é a história bíblica. E a história de Israel relatada na palavra de Deus. A Bíblia não se propõe a glorificar o povo de Deus. Pelo contrário, ela revela francamente as fraquezas dos israelitas. Não é Israel que é exaltado na história bíblica. Somente a Deus cabe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas por que tantos fracassos?
enquanto Israel era favorecido por Deus, muito mais do que qualquer outra nação, demonstrou ingratidão àquele que o exaltou. Cuidado com esse a ingratidão àquele que tem te exaltado. Embora a ira de Deus tivesse sido repetida diversas vezes, prevaleceu a sua misericórdia e os perdoou inúmeras vezes. Mas o porquê de tantos fracassos? Nós estamos abordando sobre a misericórdia de Deus. Eu tenho dito que estamos vivendo o tempo da misericórdia. O tempo do juízo ainda não chegou. E quando chegar, não haverá misericórdia. Você pode falar para o teu irmão: viva o tempo das misericórdias de Deus. Porque o tempo do juízo ainda não chegou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar uma história nesta noite de um juízo determinado por Deus para um povo que não era Israel. Deus fala em sua palavra sobre o juízo para aqueles que ainda não se aliançaram com ele. Esse juízo é conhecido nosso, né? Os ímpios, se não se converterem, estão debaixo de juízo. Deus também fala para aqueles que já entraram em aliança com ele e que estarão fora do seu juízo. Aprendemos que necessitamos viver a aliança proposta por Deus para vivermos a vida fora do juízo de Deus. Então, o que Deus determinou na aliança, você deve viver. Porque senão você vai procurar o juízo de Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, escolher a melhor parte. O que Deus fala? Que você deve escolher a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Então nós precisamos saber escolher. Aprendemos, como eu disse, que necessitamos viver a aliança proposta por Deus para vivermos a vida fora do juízo de Deus. Havia um povo guerreiro e cruel para com seus inimigos, que durante as batalhas arrancava as cabeças dos seus oponentes e os trazia como troféu para a sua terra. Deus havia determinado um tempo de juízo sobre aquele povo, mas Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas. Você pode repetir essa frase comigo? Deus não faz nada antes de avisar aos seus profetas. Vamos ver hoje a história do povo de Nínive. Vou aproveitar a nossa missionária aí, falar de missões, mas na realidade é uma missão. Jonas, capítulo 1. Jonas fica depois de Obadias. E Obadias fica depois de Amós. E Amós? Aí você vai. Depois de Joel, vai por aí, vai. Então você vai procurando aí, vai. Essa turminha está toda junta, né? São livros muito pequenos. Jonas capítulo 1, versículos de 1 em diante, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono?
levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a fúria. Versículo 15: e cessou o mar da sua fúria. Oh, aleluia! Aleluia. Que coisa tremenda, né? Mesmo em desobediência a uma ordem do Senhor, Jonas testemunhou a respeito do seu Deus. Olha, ele estava em desobediência, mas ele testemunhou a respeito de Deus. Muitas vezes nós vamos na rua distribuir o sopão, os caras lá tudo desviado, mas eles falam de Deus como se fossem íntimos de Deus, né? Versículo 16, olha só o que diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Por quê? Por causa do testemunho de Jonas a respeito de Deus. O que aprendemos aqui? Que mesmo o Senhor determinando o juízo sobre aquele povo, o povo de Nínive, ele ainda os amava. A sua misericórdia estava presente. Jonas era a misericórdia de Deus para aquele povo. Você pode olhar para o teu irmão que está do seu lado e dizer para ele: hoje, para olhando nos olhos dele, hoje, você é a expressão da misericórdia de Deus nesta terra. Aleluia. Hoje a misericórdia de Deus é a igreja. Aleluia. Porque nós temos a palavra da salvação. Amém, Jesus. Nós temos a presença de Deus. Aleluia. Nós podemos levar a salvação e a presença de Deus às vidas. Aleluia. Deus havia dado uma ordem expressa a Jonas. Quantas ordens Deus já tem nos dado? Quantas ordens você já recebeu de Deus? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor Jesus já nos deu uma grande comissão, uma ordem igualzinha a que deu a Jonas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É a mesma circunstância, é a mesma ordem, é o mesmo Senhor. Jonas tomou uma atitude errada. E como tomamos atitudes erradas em nossa caminhada? Você pode estar tomando atitudes erradas. Jonas provocou e experimentou fracasso. Não experimente Deus. Não fique experimentando Deus. Deus não é para ser experimentado, Deus é para ser obedecido. Amém, Jesus. O segredo de uma igreja vitoriosa é uma igreja obediente. Aleluia.
E Jonas tomou uma atitude de não obedecer ao seu Deus. Versículo 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantas pessoas dão 10 reais, 5 reais de oferta na igreja, mas pagam uma fortuna, desculpe, Marco, para ir para o Maracanã ver uma final de um jogo desse? Vão ver um show de não sei o quê, uma fortuna. Mas na igreja, desculpe eu usar o termo, mas é merda. Jonas se dispôs, pagou uma passagem de navio, um cruzeiro, meu irmão. Estava até falando com o irmão aí, né? Cadê o cruzeiro? Cadê ele? Está lá atrás, sei lá onde ele está. Cadê? Não veio não? Está lá o do cruzeiro ali. Ó. Até falei com ele, ó, muda de cruzeiro, vai para Real. Por quê? As pessoas pagam para fugir da presença de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Hoje obedecemos a Deus através da nossa submissão à sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós éramos filhos da desobediência. E Deus nos fez filhos obedientes. Não volte para a desobediência. Não volte para a desobediência. Procure obedecer ao teu Deus. Se agora faz parte do grupo de pessoas que tem a capacidade de obedecer. Não escolha a desobediência, porque senão vai ser um fracasso a tua história e a tua vida. E nós precisamos, em nome de Jesus, nos lembrarmos disso. Jonas provocou e experimentou fracasso. A palavra de Deus tem que ter a primazia em nossas vidas. Lembre-se, igreja, toda a ordem de Deus deverá ser obedecida pelos seus profetas. Jonas não obedeceu e sofreu consequências. Ezequiel, capítulo 3, é um capítulo muito forte, que fala sobre essa área da pregação da palavra de Deus. Versículo 16 diz assim: findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e não disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha só, há uma geração lá fora perecendo, e a igreja não quer falar, não quer fazer a obra, não quer dar a oportunidade de uma salvação para aquelas vidas. Pastor Fernando falou hoje de manhã que no trabalho dele ele tem dificuldades com alguns colegas de trabalho pelas suas escolhas, mas eles pediram a ele para explicar para eles por que determinados pecados não entram no céu. E foi uma oportunidade que ele teve para pregar para eles: aquele sangue Deus não requererá mais dele. Ele agora está livre diante de Deus daquele sangue. Quando você prega, você fica livre daquele sangue. Jonas estava sofrendo na carne pela sua atitude de não obedecer ao seu Deus. Aqui era com relação ao evangelismo, mas muitas vezes desobedecemos em outras áreas. Muitas vezes desobedecemos em outras áreas. Filhos que não honram os pais,
Pais que não corrigem os seus filhos. Não. Marido que não honra a sua esposa. Esposa que não honra o seu marido. Você começa a ver que o pessoal pensa só que é no evangelismo. Irmão, não, é obediência. Uma vida cristã obediente em todas as áreas. E começa em casa. Começa em casa. Jonas deveria avisar aqueles perversos a respeito do juízo de Deus, mas ele não queria. Repare, igreja, que aqui é uma atitude pessoal de Jonas. Repare também, igreja, que é uma atitude pessoal nossa de não querer transmitir o evangelho. Como quem diz, isso é problema do pastor. Não se engane. Deus hoje te avisa. Deus hoje está avisando a tua vida. Como eu falei, hoje de manhã nós tivemos o testemunho do João, do Fernando, através da aula de mordomia cristã. Porque o sangue será requerido de nós, igreja. Esta geração está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus nessa congregação? Eles estão esperando a manifestação da tua vida. A igreja precisa despertar. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Lembre-se disto, igreja. Jesus já nos livrou do poder da morte. Jesus já nos livrou do poder da morte. A afirmação de Deus é que certamente morreremos caso não preguemos o seu evangelho a toda criatura. Mas Jesus já nos livrou do poder da morte. Como é que certamente morreremos? É porque há uma condição, há um sim de Deus. Se não pregarmos, morreremos. Nós temos uma verdade. Essa verdade está aqui dentro. Essa verdade está dentro de você. A palavra de Deus está perto de ti, no teu coração. A palavra da fé aqui. Eu creio, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Pastor Paulo fala. Temos o ministério da reconciliação. Não deixe que o poder da morte ganhe espaço na tua vida, igreja. Jonas viveu um tormento tremendo em sua vida. Muitas vezes vivemos tormentos, lutas, sofrimentos, enfermidades, adversidades, insônias, medos, angústias, depressões, dores, perdas, simplesmente por não querermos obedecer às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jonas foi lançado em um ambiente contrário à sua natureza. O que Deus te propõe, igreja? Paz, sossego de alma, cura, libertação. Deus te propõe tudo isso para você ser um ser livre, para se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Mas muitos cristãos estão em quê? Estão num outro ambiente. Um ambiente de dor, de sofrimento, de angústia, de enfermidades. Jonas foi lançado num ambiente contrário à sua natureza. A palavra nos orienta a fazer morrer a nossa natureza terrena. Por quê? Porque essa natureza terrena é sofrimento. Guarda isso no coração, igreja. A nossa natureza terrena tem que se morrer, tem que acabar. Porque ela é sofrimento, ela é dor, ela é angústia, é tristeza. Por quê? Para não experimentarmos as agruras deste ambiente. Que ambiente? O mundo. Se nós não vivermos um novo nascimento, se nós não colocarmos a maior importância da nossa vida no novo nascimento, o que Jesus falou para Nicodemos? Importa, quer dizer, o importante, o que importa para a tua vida é um novo nascimento.
É você nascer da água e do Espírito. Mas não podemos ficar querendo ser crentes e viver como um mundano. Não estou falando a nível de pecado, não. É como estilo de vida. Mas não podemos. É estilo de vida. Nosso estilo de vida é depender de Deus. Deus nos colocou num lugar onde é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por que bênçãos espirituais? Porque o nosso Deus é Espírito. Então é como se fosse toda a sorte de bênçãos de Deus. Sobre a tua vida, toda a sorte de bênçãos está presente. Por isso que a Bíblia fala de Jesus. Jesus curava tudo, Jesus libertava tudo. Não tinha demônio que aguentasse com a presença do Senhor. Não tinha enfermidade que ficava na frente do Senhor. Deus nos afirma que agora somos espirituais e não carnais. Não vou perguntar quem é carnal, diga amém, porque você pode estar distraído e dizer amém. Você consegue compreender isso, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Você consegue compreender isso? Amém. Fala como guerreiro. Amém. Esse amém aí está com amém meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Amém. Deus quer que sejamos o que Ele diz que somos. O que Deus fala a nosso respeito? Nós somos espirituais. Quem é espiritual obedece ao seu dono e Senhor. Amém, Jesus. Quando isto ocorre, os fracassos desta vida são vencidos. Efésios capítulo 6. E diz assim, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, ter vencido o quê? Efésios 6,13. Eu acho que poucas pessoas foram lá, hein? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. Então o cristão pode vencer tudo, igreja, se você estiver na armadura, se você estiver revestido de Deus. Jonas foi lançado para um ambiente hostil, o fundo do mar. Muitas vezes nos encontramos assim, tudo que não queremos se apega a nós. Tudo que não queremos se apega a nós. A Bíblia diz que lá no dentro da baleia, do peixe grande, será que o peixe grande pode ser baleia, pode ser tubarão, algum peixe grande. E Jonas estava lá dentro, a Bíblia diz que as algas se enrolavam nele, todo envolvido. Não me pergunte como ele respirou, como ele ficou lá. Não me pergunte. Deus tem os seus mistérios. 3 amigos de Daniel ficaram dentro de uma fornalha. Daniel ficou na cova dos leões. E Jonas ficou dentro do peixe. Não me pergunte. E a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias. Né? Deus nos diz que Ele é aquele que nos dá sempre a segunda chance. Você pode estar no fundo do mar, fundo do poço, mas Deus fala contigo: está me ouvindo, meu servo? Está me ouvindo, meu servo? Está me ouvindo, meu servo? Você pode estar lá no fundo, mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. Salmo 29 fala isso. A voz do Senhor é poderosa. Poderosa. Se nos arrependermos, o Senhor nos livrará. Por isso que as coisas com Deus passam
passam por uma palavra linda chamada arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados, não há purificação, não há nada. Deus fica impossibilitado de agir. Não porque Deus é fraco, é porque as regras de Deus são essas. O caminho de Deus, diz a Bíblia, é perfeito, igreja. E Ele criou essas regras no seu caminho. O Senhor queria que aquele povo ouvisse a sua palavra. O Senhor queria que aquele povo se arrependesse. O Senhor queria salvar aquele povo. O Senhor queria que aquele povo conhecesse a sua misericórdia. Quantas pessoas lá fora estão necessitadas de conhecer a misericórdia? Mas a igreja calada passa. Olha, é aquela história da parábola do samaritano. O sacerdote passa, o levita passa. A misericórdia está longe de Deus. Jonas precisava se apresentar diante daquele povo. Lá no início da mensagem eu disse que Jonas representava a misericórdia de Deus. Hoje é a igreja que representa a misericórdia de Deus. Hoje somos nós os representantes de Deus. Da mesma forma que os ninivitas estavam debaixo de uma ordem do juízo de Deus, assim também nós, acontece com esta geração que nos cerca. Nós estamos cercados de pessoas que estão debaixo de juízo. E você tem a misericórdia de Deus. Estão debaixo de uma ordem de juízo de Deus. O arrebatamento vai chegar, vai subir, a igreja vai subir. Hoje de manhã eu ouvi que Deus vai buscar uma igreja dentro da igreja. Foi isso que você falou, Fernando? Deus vai buscar uma igreja dentro da igreja. É para mostrar para os irmãos que quando eu estou sentado ali, eu estou prestando atenção no que está sendo falado. Você quando sentar para ouvir a voz do Senhor, se preocupa só com a palavra de Deus. Não deixa a tua cabeça ficar lá fora. É o crente girafa, está com o corpo aqui, mas a cabeça está lá fora. Deixa eu ver o celular. Quanto é que foi o Brasil e Peru? Pelo amor de Deus, igreja! A coisa mais importante aqui hoje para a tua alma, para a tua vida. E Deus quer te livrar do mal, Deus quer te livrar a tua alma das angústias, dos fracassos. Oh, aleluia! Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Caso não obedecermos às ordens de Deus, é para este lugar que iremos. Como tem crente dentro da barriga dos peixes. E Deus está esperando que eles caiam em si. Jonas ficou 3 dias, mas tem crente que está há 3 anos. Tem crente que está há 10 anos. Tem crente que está há 1 mês, há 1 ano. Tem crente que pensa que é crente, mas não é crente. Porque não se arrepende. Então nós precisamos tomar as atitudes que Deus estabelece. Porque senão nós estamos nos enganando, meu irmão. É melhor o fantástico lá fora do que aqui dentro. As pessoas ficam dentro da igreja e não querem tomar as decisões que Deus estabelece. Jonas foi tratado no fundo do mar, dentro da barriga daquele grande peixe. Quem quer ser tratado dentro da barriga de um grande peixe? Eu acho que ninguém. Não quero. Este lugar é o lugar em que os desobedientes irão se arrepender. É um lugar muito difícil, igreja.
O lugar daquele que está com o seu coração endurecido, Deus leva mesmo para lugares para poder ser quebrantado. Quanto mais tempo passarmos neste ambiente, mais sofrimentos e fracassos experimentaremos. Deus estava tratando com o seu profeta Jonas. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: Deus quer tratar todos os dias com a tua vida. E glória a Deus por isso. Eu quero ser tratado por Deus, porque Deus tem misericórdia. Davi, quando foi escolher o castigo, ele falou: caio nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. Não posso cair na mão do homem, não posso cair na mão do inimigo. Mas na mão do Senhor, as suas misericórdias se renovam. O capítulo 2 de Jonas relata o arrependimento de Jonas. Mas não adianta só o arrependimento. Não adianta só o arrependimento. É preciso obedecer à ordem de Deus. Tem irmãos, tem a igreja que se arrepende, mas não pratica. O nosso Senhor é Senhor da segunda chance. Capítulo 3 de Jonas. Vamos voltar lá em Jonas. Já foi difícil achar no início, agora vamos lá. Está mais perto agora. Jonas 3, de 1 a 4. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó. Não, que isso aqui é Miquel. Que isso, Jonas, cadê você? Virou para cá. Virou uma página aqui, que isso, cabeça de Jacó aqui não, pelo amor de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade. Ele se arrependeu, mas a ordem continuou a mesma. Olha lá. A grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O Senhor dá a mesma ordem a Jonas. Deus não muda o discurso por causa de você. Você pode dizer isso para você mesmo: Deus não muda o discurso por causa da minha vida. Você pode ser quem for, mas Deus não muda a sua palavra por causa de você. A palavra de Deus é imutável. Mas não podemos querer uma palavra somente para você. O que Deus fala é ponto final, meu irmão. É aquilo, Ele não muda. Falou com Jonas lá no capítulo 1. Agora no capítulo 3 ele fala a mesma coisa, a mesma ordem. Jonas, o que eu te pedi lá atrás, antes de você foi jogado no mar, antes de você ser engolido por um peixe, antes de você se arrepender, olha, eu te dei aquela ordem, a ordem continua a mesma: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. É a ordem de Jesus para a igreja. Você já recebeu ordens de Deus e não obedeceu? Deus hoje fala a mesma coisa com você. Deus está esperando a nossa obediência. Repare na riqueza de detalhes do versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a... Chegou a hora de você tomar uma atitude, de se levantar e ir. E no versículo 4, Jonas começou a percorrer aquela cidade. Deus não se agrada da morte do ímpio. Antes Ele espera que o pecador se arrependa e viva. A misericórdia de Deus começou a percorrer aquela terra. A misericórdia de Deus começou a correr naquela terra.
É isso que Deus fala conosco. A misericórdia dele começou a correr. Enquanto a misericórdia dele ficar parada em casa, meu irmão, essa misericórdia não vai alcançar ninguém. Se Jonas chega a Nínive e fica parado, Senhor, eu já estou em Nínive. Deus disse para ele, percorre Nínive. Caminha. Caminha. Faz o que eu te ordenei, para que o meu Espírito trabalhe. Você entendeu o recado? Faça o que eu mandei, para que o meu Espírito trabalhe. Ora, calabachando economais. O Espírito do Senhor para trabalhar, para poder fazer a obra acontecer, o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é que ele vai trabalhar se não há pregação, se não há o aviso dos profetas? Aleluia. A misericórdia de Deus precisa percorrer a nossa família, a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa parentela, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Esses são os ninivitas, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está esperando os misericordiosos caminharem para iniciar a sua grande obra de convencimento. Se você não sair do teu lugar, o Espírito Santo não convence ninguém. Os ninivitas estavam esperando Jonas. E o Espírito Santo estava esperando Jonas. O mundo está esperando a igreja. E o Espírito Santo está esperando a igreja. Por isso que quando a gente sai, né, Fabiano? A gente sai. As histórias são grandes, meu irmão. Os milagres são imensos. A gente sai para fazer o sopão. Tem sempre história de milagres, de salvação, de retorno para o caminho do Senhor. Tudo isso acontece porque a igreja se moveu. O dia que vocês forem na Bolívia, vocês vão ter que subir um morro muito alto. Muito alto, um caminho de pedra, todo muito difícil, aquele caminho, né, Jamil? Caminho muito difícil, né, Luiz? Chega lá em cima, meu irmão, você fala que não mora ninguém. Para, daqui a pouquinho, não sei de onde sai, parece que sai do meio das pedras. E vem. E ali a palavra é pregada e o Espírito Santo convence a salvação. Agora a gente sai aqui, fazer o evangelismo, a gente sai daqui para o Pixins, caminhando por calçadas, tem muito mistério. E é uma dificuldade de fazer a obra de Deus. Porque um tal do conforto, as preferências da igreja. Sexta-feira passada, teve vigília. Sabe quantas pessoas vieram à vigília? 8 horas da noite, eu cheguei aqui, irmã Francisca. 8h30, chegando do trabalho, chegou a irmã Marli. Ela está aí, a Marli, cadê a Marli? Eu vi ela entrando. Está lá, Marli. 8h30, eu falei assim, 8h30, se não chegar mais ninguém, suspender a vigília. E vou suspender a vigília no segundo semestre. É sinal de que a igreja não quer vigília. Você não tem tempo para Deus à noite. No segundo semestre não tem vigília, mas aqui. A última sexta-feira do mês não há atividade. Eu me preparo, venho para cá, para poder me doar, mas o povo não quer, então eu vou descansar. O tal do conforto. Que vigília, que coisa de Deus, que evangelismo. O último evangelismo, nós estávamos na praça, eu e Márcio, tínhamos 5 pessoas. Nós fazemos o evangelismo. Que eu e ele entramos numa aliança há 15, 16 anos atrás. Ele disse,
Pastor, eu ainda namorava a Michele, eu acho, antes de namorar a Michele, né? Já estão quantos anos casados? 16. Então, com 17 anos mais ou menos atrás, nós começamos o trabalho lá na Praça do Barro Vermelho. Todo terceiro sábado a gente está aqui. E graças a Deus, Júlia é fruto desse trabalho. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. 16 anos, 17 anos, se o Júlio só fosse a única vida, glória a Deus pelo Júlio, pela vida do Júlio. Júlio é o barraqueiro ali. Não é aquele barraqueiro, não. Ele tem uma barraca lá. Ele tem uma barraca. Ele é o barraqueiro lá na praça. E ele era adepto de São Jorge. Vestia as camisas do São Jorge. Mas ele, o ninivita, ouvindo. Toda vez que eu pregava, ele falava, ele ia lá, me abraçava, falava, pastor, gostei da palavra, mas eu sou de Jorge. Deixa que a palavra, olha, o Espírito Santo vai trabalhando. Eu preciso estar lá pregando para o Espírito Santo convencer. Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí um dia lá, aparece ele sem a camisa do São Jorge. Foi lá me procurar, pastor. Agora nós somos irmãos. Glória! Aleluia! Aí num ato de pouca sabedoria, porque é novo convertido, vai e quebra as imagens da mulher, né? Aí confusão em casa, né? As confusões e tal. Mas olha, o importante é que ele se converteu. Se converteu. O Espírito Santo o alcançou. Mas porque a igreja foi. Meu irmão, você não tem noção do poder se nós formos. O Espírito Santo está esperando tu ir. Amém, Jesus. O ministério do Espírito Santo, quando Jesus fala dele, o Consolador, ele fala, o Espírito da verdade convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? O pecado da incredulidade em Jesus Cristo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meu Deus. Então o Espírito Santo precisa fazer essa obra. E nós é que temos que dar o start. O carro só anda se você ligar. Não. Você liga e tem que acelerar. Se você não acelerar, ele não anda. E tem que botar combustível também, né? O crente tem que ter combustível de Deus, a unção do Senhor. Aleluia. Apertar o pedal do acelerador, sair em campo e o Espírito Santo vem e faz a obra acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, precisamos pregar para que o Espírito do Senhor opere grandiosamente o seu ministério. Jonas, capítulo 3, versículo 5, diz, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o menor até o... Desde o maior até o... menor. Aleluia. Aquele povo foi alcançado pela misericórdia de Deus. Versículo 11 do capítulo 4, olha só. Último versículo. E não é eu de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 150 mil pessoas, 120 mil pessoas, e que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. Olha aí, meu irmão. E também muitos animais. Isso quer dizer o seguinte, os animais recebem a bênção de Deus através da vida da igreja. Você já viu como é que o mundo trata os animais? Vai a Campos do Jordão. Você vai ver cão de raça abandonado na rua aos montes. Você vai nas cidades aí que as pessoas têm casa, levam aqueles cães bonitos, aqueles gold, né? Como é que é? Golden, né? Peludo, bonito, lindo.
tudo no meio da rua. Quem já foi em Campos do Jordão? Vai lá e vê. Está um pouquinho longe, mas vai lá e vê. É muito triste, meu irmão, porque sabe o que acontece? Os caras vão, chegou em casa, acabou o tempo, vai voltar para São Paulo, vai voltar para a cidade que foi, que veio, e larga o animal. O animal vai se virar, tadinho. O animal nunca foi tratado dessa forma, fica na rua desesperado, um frio violento, porque lá é uma cidade muito alta. São 1.850 metros. Muito alto, muito frio. Lá nessa época assim deve estar dando zero. Deve estar dando perto de zero, 5, 4, 3 graus. Cachorrada na rua, tudo. Tadinho. Mas Deus quer abençoar também os animais. O Espírito Santo, quando salva o homem, meu irmão, salva toda a sua casa. Amém, Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Na casa. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Só existe uma maneira de nos livrarmos dos fracassos. É obedecendo às ordens de Deus. Deus tem nos avisado diariamente a respeito da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é para ser experimentada tanto pela igreja como por aqueles que se encontram debaixo da ordem do grande juízo de Deus. Ezequiel capítulo 3, vamos lá em Ezequiel capítulo 3, vamos estar lá em Ezequiel, capítulo de número 3, versículos 19. Mas se avisares o perverso, todos acharam? Amém. Vamos dar um amém juntos, tá? Todos acharam? Amém. Oh, glória a Deus. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Versículo 20. Também quando o justo se desviar da justiça, da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas injustiças que praticaras não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Não adianta você ser crente de história do passado. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, diz a palavra. Olha lá o que diz aqui: suas obras de justiça que praticaram não serão lembradas. Meu Deus do céu. Senhor, eu dirigi tanto isso, dirigi tanto aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Não serão lembradas. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Meu irmão, é uma responsabilidade muito grande da igreja em pregar o Evangelho. Jonas viu a glória do Senhor na vida dos ninivitas e também experimentou da misericórdia do seu Deus. Muitas vezes, por causa do pecado, vemos justos caminhando para o abismo, onde experimentarão reveses, fracassos e sofrimentos, e não falamos nada. Amados, necessitamos colocar em prática a palavra de Deus nesta área tão importante do evangelismo. Missões começa com um pequeno evangelismo. Amém, igreja? Amém. Você pode ficar de pé, vou convidar o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura